Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na última aula falamos sobre sobre o conceito de método científico e hoje vamos falar sobre o método dedutivo, né? Fazer algumas comparações aí, método dedutivo e o método hipotético dedutivo também. Então, galera, nós vemos lá que o método indutivo ele vinha, né, de fatos observáveis aí para fatos, alguns fatos, e a partir daí, né, tinha-se uma generalização conceitual, né? Por exemplo, aqui todos os cães que foram observados tinham coração, logo todos os cães têm coração. Já no método dedutivo, nós vamos estabelecer uma relação entre uma generalização e, a partir daí, né, uma dedução aí para esses casos. Vamos lá. Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então veio de uma questão geral, né? Ser mamífero e uma determinada característica ter o coração. Já que então, num plano menor, os cães são mamíferos, logo todos os cães têm um coração. Então estabelece aí relações do macro para o micro, né? Então aí, se a gente for pensar a lógica dedutiva na computação, por exemplo, né, a gente pode pensar que seria, né, a utilização da lógica dedutiva do macro para o microsistema. Então, para se formar um equipamento de um computador, você teria componentes menores e até chegar em estruturas moleculares, né? Então, essa seria a lógica dedutiva, diferente da indutiva. Então, se existem defeitos nas peças B, C, D, E, F, G, sendo a peça A do mesmo tipo e lote, logo a peça A também possui o mesmo defeito. Então, aqui nós tivemos então uma amostra maior, né, do que no caso na lógica indutiva. Então nós tivemos aí vários casos gerais e a partir disso fomos para um exemplo, um último exemplo específico. Então aí para ficar mais claro sobre a lógica dedutiva. Então considerações sobre entre o método dedutivo e o método indutivo. No argumento do dedutivo, né? Para a conclusão, todos os cães têm um coração fosse falsa, uma das ou as duas premissas teriam de ser falsas, ou nem todos os cães são mamíferos, ou nem todos os mamíferos têm um coração. Já no argumento indutivo, é possível que a premissa seja verdadeira e a conclusão falsa. O fato de não se ter até o presente momento encontrado um cão sem coração não é garantia de que todos os cães têm um coração. Segundo, quando a conclusão do argumento dedutivo afirma que todos os cães têm um coração, está dizendo alguma coisa que na verdade já está incluída nas premissas. Portanto, como todo argumento dedutivo apenas reformula ou enuncia de modo explícito a informação já contida nas premissas, dessa forma, se a conclusão a rigor não diz mais que as premissas, ela tem de ser verdadeira se as premissas o forem. Por sua vez, no argumento indutivo, a premissa refere-se apenas aos cães já observados e a conclusão diz respeito a cães ainda não observados. Portanto, a conclusão anuncia algo não contido nas premissas. É por esse motivo que a conclusão pode ser falsa, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, visto que pode ser falso o conteúdo adicional que encerra. Os dois tipos de argumento têm finalidades diversas. O dedutivo tem um propósito de explicar o conteúdo das premissas. O indutivo tem um desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos. Analisando isso sob outro enfoque, diríamos que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as premissas sustentam de modo completo a conclusão, ou quando a forma é logicamente incorreta, não a sustenta de forma alguma.
Portanto, não há graduações intermediárias. Contrariamente, os argumentos indutivos admitem diferentes graus de força, dependendo da capacidade das premissas de sustentarem a conclusão. Resumindo, os argumentos indutivos aumentam o conteúdo das premissas com o sacrifício da precisão, ao passo que os argumentos dedutivos sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a certeza. Então, galera, o que é importante a gente observar aí, né? Tivemos as comparações entre o método indutivo e o método dedutivo, é que cada problema de pesquisa, né, cada área aí do conhecimento, pode usar um determinado tipo de pesquisa, né? Então, aqui, por exemplo, a relação entre evidência observada e generalização científica, por exemplo, é muito utilizada no método indutivo, né? A gente teve lá várias descobertas da astronomia, por exemplo. Então, por exemplo, várias observações destinadas a determinar a posição do planeta Marte serviram de evidência para a primeira lei de Kepler, segundo a qual a órbita de Marte é elíptica. Essa lei refere-se à posição do planeta, observada ou não. Isto é, o movimento passado era elíptico. Então, né, exemplo aí na astronomia, utilização do método indutivo. Já, por exemplo, na matemática, os argumentos matemáticos, por sua vez, são dedutivos. A geometria, né, do plano, os teoremas, são todos demonstrados com base em axiomas e postulados. Não obstante o conteúdo dos teoremas já esteja fixado neles. Este conteúdo está longe de ser óbvio, né? Então a matemática usa o método dedutivo de conhecimento. Beleza? Por fim, agora, galera, entre esses três métodos aí importantes do conhecimento científico, a gente tem o hipotético dedutivo, né? Nós temos aí um dos principais autores que escrevem sobre esse método, Karl Popper, né? Que é muito conhecido como falsificacionismo, né? Que é a ideia de que a teoria científica tem que passar por esse procedimento aí de falsificação. Então, o Popper só reconhece um sistema como científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Adotou como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um modelo. Em outras palavras, Popper diz que não exige que um modelo científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo. Exige, porém, que sua forma lógica seja tal qual se torne possível validá-lo através de testes e provas experimentais, em sentido negativo. Deve ser possível refutar pela experiência um método científico. Então a gente viu, né? A característica do conhecimento científico de ser falível. Então o método hipotético dedutivo leva isso aí às suas formas mais radicais, né? Que é fazer testes e experimentos para verificar de fato, né? Se aquela hipótese ela é falsa ou se ela é verdadeira. Então, galera, nós temos aí, né? Um fluxograma aí que ilustra um pouco do método hipotético dedutivo. Então, aqui nós temos os processos iniciais, né? Imaginação, referencial teórico, né? Todo estudo, toda pesquisa científica tem um conhecimento prévio, um referencial teórico. Nós temos os fatos e os fenômenos que vão ser estudados, observados. Nós temos a observação, a partir daí se formula um problema que se quer resolver, e aí se formula a hipótese. E aí que você vai testar essa hipótese, né? E aí é no teste que você verifica, faz experimentação, descreve, faz uma explicação, né, com base em todo esse arcabouço aí teórico. E aí você vai reavaliar, interpretar o teste da hipótese. E aí, se rejeitada, inicia tudo novamente. Se ela não for rejeitada, se a hipótese não for rejeitada, você aceita o resultado aí, lembrando, né, sempre provisório. Então, se rejeitada a hipótese, inicia-se novamente. Então, essa rejeição aqui da hipótese que é o cerne aí, né, a ideia do falsificacionismo no método hipotético dedutivo. Beleza, moçada? Então é isso, bem simples, bem básico, né? Então aí mostrando para vocês as diferenças entre o método indutivo, o método dedutivo e o método hipotético dedutivo. Valeu, galera. Abraços.